Olá. Gente, eu vou fazer com fone porque tá um barulho muito grande aqui. Me confirmam se vocês estão me ouvindo bem? Que esse fone não é o Tô meu. sim, Lu. Boa noite. Boa noite, ótimo. Vamos lá. Todos bem, felizes e contentes. Deixa eu abrir minha aula. Hoje o nosso tema é low carb. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, deixa eu fazer o share. Hum. Prontinho. Vamos ver. Deixa eu colocar ele aqui maximizado. Vocês estão conseguindo ver os slides? Deixa eu ver aqui o chat. Sim, ótimo. Hoje a gente vai usar um pouquinho mais o chat, tá? Esse tema de low carb é algo que a gente tem muito hoje como uma dúvida, um desejo de muito empreendedor, de muita gente que está trabalhando com isso, de muitos negócios, né? Quem aqui podem falar no chat, porque no áudio a gente não vai conseguir ouvir. Quem aqui resumiria para mim o que entende que é low carb? Quem poderia dar um exemplo aqui no chat para nós? O que é low carb? Quando a gente pensa aqui em estratégia de alimentação, né? Eu vou fazer um prato, eu quero que ele seja low carb. O que seriam as dinâmicas para a gente chegar num prato low carb? O que vocês acham? Quem já ouviu falar sobre, por exemplo, o que já entende que é low carb? Já que é malhador, já fez low carb? Acho que talvez sim. Quem aqui teria algo para dizer assim, quando ouve o termo low carb, o que vocês pensam em termos de alimentação? Quais seriam os fatores, né, ou os critérios para que eu chame aquilo de low carb? Sem carboidrato, pouco carboidrato, isso. O termo low é baixo, né? Baixo teor de carboidrato. Então, a gente já sabe que, pelo termo, já dá para a gente ter uma ideia, né, do que seria. Aí, hoje, a gente vai desmistificar essa questão do que seria o low carb, tá? Para vocês entenderem, ó, tem esse livro da Ana Paula Pujol, que é só sobre low carb. É um livro bem pequenininho, bem fácil de ler, assim, leva umas 3 encarnações. Mas ele é aquele livro que a gente consulta, né? Sobre teores e assim por diante, tá? Então, existem algumas coisinhas para a gente desmistificar aqui. No meio do low carb, que é uma técnica que existe, que é cientificamente comprovada, entrou em moda uma dieta chamada de paleo, tá? Que eu não sei se alguém aqui já fez alguma vez, mas a paleo, na verdade, é a nova dieta do Atkins, tá? Atkins foi um pesquisador que desenvolveu um tipo de dieta mesmo, e não eram pratos gastronômicos, era dieta, onde a pessoa comia muita gordura, tipo ovos com bacon de manhã, ovo com maionese, não sei o quê. E ele, para vocês terem uma ideia, o Atkins morreu de ataque cardíaco, porque obviamente que uma dieta rica em qualquer tipo de gordura vai ser prejudicial para as pessoas, tá? Então, vamos entender que assim, no Brasil, como sempre, as coisas saíram um pouco confusas. E o low carb também saiu confuso, como a gente pode imaginar. Eu quero pôr isso num lugar que não atrapalhe. Vou pôr aqui embaixo. Então, é assim, ó. O que é e o que a gente chama de estratégia low carb? É uma redução, né? E ela pode ter níveis de redução do teor de carboidrato livre dos alimentos. Um carboidrato mais simples, porque a gente tem o carboidrato complexo,
por exemplo, biomassa de banana verde é um carboidrato complexo. E aí, isso aqui é um dos modelos de pirâmide, né? Então, ele diz pra gente comer, se vocês olharem aqui, tem até um macarrão aqui no meio, tem umas batatas e tal. Batata é carboidrato, né? A massa integral é carboidrato. Manda moderar aqui no azeite, no queijo, no sal, no açúcar, livre. Tem aqui um pão limitado e os doces, assim, pra gente evitar, né? Então, isso aqui é um dos exemplos, mas vamos só diferenciar as coisas dentro dessa mesma estratégia, tá? Então, quando a gente ouve falar de estratégia low carb, normalmente, para quem seria? Quem que vocês veem, por exemplo, pesquisando ou procurando comer alimentos low carb? São pessoas que têm uma doença? São pessoas que têm uma... O que que elas têm em comum? As pessoas que buscam comer low carb. Gente, deixa eu só confirmar uma coisa. Você está gravando, eu não estou vendo que você está gravando aqui o Zoom. Calma lá. Porque senão depois os coleguinhas não conseguem assistir. Volta aqui. Deixa eu colocar para gravar. Ué, tá me dizendo para stop recording, mas eu não tô vendo o botãozinho de gravação. Deixa eu ver se eu puser para cá. E agora? Vamos pensar a respeito se isso aqui está gravando ou não. Eu acho que está, né? Alguém manja de Zoom, consegue ver? Porque normalmente ele aparece um vermelhinho aqui. Deixa eu chamar aqui os universitários. Pera lá. Só um pouquinho. Tá gravando, gente. Tá gravando. Pronto, estamos salvos. Pelo amor de Deus, né? Só faltava. O meu botãozinho de gravando, eu não sei o que aconteceu, ele desapareceu aqui. Mas segundo os universitários, está gravando. Então, se não estiver gravando, vocês depois vão mandar em áudios para os colegas, ok? Mentira. Deixa eu fazer aqui de novo. Vou colocar de novo para vocês enxergarem o share. Então, vamos lá. Quem são essas pessoas, pessoal, que buscam low carb? Normalmente, a gente vê pessoas que estão malhando, não é isso? Pessoas que querem emagrecer, e eu vou explicar o porquê disso, mas não é uma estratégia exclusiva para esse público, tá? Então, só para a gente definir, low carb é uma dieta que tem uma restrição de carboidratos, tá? E não é uma norma ou um preceito, mas é uma estratégia, ou seja, eu posso usar N estratégias. Eu estava falando isso hoje, que eu atendi uma pessoa, e eu falei, olha, se a gente pegar todos os artigos do planeta que falam sobre perda de peso, então, dieta X, dieta Y, dieta não sei o quê, todas elas que têm efeito, onde a gente vê que a pessoa perdeu peso, tem a ver com restrição calórica. O cara comia 1.000 e agora está comendo 500. Então, obviamente, que ele está perdendo calorias. Como isso acontece? Então, o caminho como essa resposta vai acontecer. Para alguns de nós aqui, talvez, só de pensar em não comer pão de manhã, a pessoa prefere os problemas que ela tem agora. Seja lá o peso, o colesterol, qualquer outra coisa. Enquanto que, quando a gente fala de estratégia de low carb para essas pessoas que querem cortar 100%, a gente sabe que isso não dura muito tempo. Porque imagine que você acorda de manhã e come queijo, carne e ovo. No almoço, queijo, carne e ovo, que é a dieta paleo essa, tá? Bacon, maionese. É tudo enjoativo. Você pode até gostar no primeiro dia, mas é tudo extremamente enjoativo. A pessoa não vive uma vida comendo uma coisa dessa, pelo menos não um número grande de pessoas. Então, as exceções são exceções. Dificilmente alguém abre
algo, um empreendimento, pensando exclusivamente nas exceções. Então, e por que que isso acontece? Porque quando a gente reduz o consumo de açúcar, a gente melhora algumas doenças que a gente tem muito, não só no nosso país, mas no planeta, que é a obesidade, diabetes tipo 2 e resistência à insulina. Pausa para resistência à insulina. Resistência à insulina alguns médicos chamam de pré-diabetes, que é um termo que não existe, porque diabético é tipo grávida. Ou você está ou você não está, não tem meio diabético, né? O que é a resistência à insulina? Pâncreas é um órgão que está aí no seu abdômen e ele faz insulina, que é uma enzima, um hormônio que vai lá e quebra o açúcar que você consome, tá? Quando um indivíduo ganha muito peso, ou seja, ele tinha um shape, uma carenagem, vamos chamar assim, ele é um motorzinho 1000, e aí você tira a carenagem de um carro 1000 e bota de um caminhão em cima, a pessoa engorda 30, 40, 50 quilos, né? O que acontece com o pâncreas? Ele não dá mais conta de produzir insulina suficiente para essa nova quantidade de tecido. Ou ele começa a fazer uma insulina que não é extremamente eficiente, ela é um pouco ineficiente. E aí começa a sobrar glicose do lado de fora da célula. Lembra que é dentro da célula que a gente queima a caloria, que seria no caso a glicose. Não entra muito, a célula está sempre com fome, normalmente fome de doce ou fome de bobagem, ele quer algo rápido. Do lado de fora da célula sobra muito açúcar e isso reflete nas pessoas em, primeiro, uma resistência baixíssima, aquela pessoa que vai pegar um pezinho, ela faz 2 vezes com o braço já não aguenta mais. Fala, meu Deus, eu não tenho resistência para nada. Aquela pessoa que volta do mercado com a sacola, no meio do caminho a mão dela tá formigando, ela não aguenta o peso. Ela começa a ter pouca vontade mesmo de atividade física, ela vai ficando uma pessoa muito parada. Então, isso pode ser característica da resistência à insulina, somada à vontade de comer bobagem, principalmente. Então, isso é muito típico, né? É um quadro extremamente típico. Então, o que é essa diretriz da dieta low carb? Quando eu faço uma redução, eu melhoro a absorção da glicose, porque eu melhoro ou potencializo a insulina que a gente já faz, que a gente já produz, certo? Então, basicamente, o que a gente vai ver como uma diretriz da dieta low carb? E aí, gente, percebam que o nome é low e não é no. Então, não é sem carboidrato. Então, existe sem carboidrato? Existe, mas vocês não vão ver ninguém muito sério indicando uma dieta dessa. Por quê? Porque a gente sabe que tudo que é muito radical tem muito revés. Mesmo o que não é radical, a gente faz 1 a 1. Imagine eu ter, por exemplo, um restaurante onde eu não avaliei essas pessoas. Então, amanhã alguém come, passa mal, tem um ciricutico, como é que eu... Então, tudo que for muito radical, eu tenho algo novo, só eu faço, tenham medo disso. E saibam um outro detalhe. Toda vez que um profissional de saúde, né, a gente tem recebido várias informações de pseudos médicos a favor disso, a favor daquilo, coronavírus, não sei o quê. Se o cara for um médico sério, ele vai escrever lá, fulano de tal, CRM, XPTO. Porque isso é a obrigatoriedade de quem tem conselho. Então, eu sou nutricionista, eu tenho um Instagram. Se vocês observarem lá, o que eu posto, que é conteúdo técnico, eu coloco lá, Luciana Moura de Abreu e o número do meu CRM. Mas eu tô falando de gastronomia, não importa. Enquanto profissional, o conselho vai arcar. Então, o que a gente vê às vezes? Muito culinarista, gente que não estudou, e até o pessoal da gastronomia mesmo, que estudou, mas que perdeu o juízo em algum momento, fazendo às vezes algumas loucuras que não tem respaldo científico e nem um respaldo para que aquela técnica tenha valor, tá? Tudo bem até aqui? Hoje a gente vai falar de carboidrato. Eu sei que vocês lembram, vocês já tiveram esta aula, né? Eu tenho certeza disso. E aí a gente tem como questão dos carboidratos, o que seriam carboidratos? Então, quando eu falo assim, carboidrato, o que vem à mente de vocês em termos de alimento?
Os carboidratos são vilões? Eles são do mal? Eles precisam ser eliminados da face da Terra? Respondam lá no chat. Quando eu falo para você, carboidrato, me fala um alimento que você considera que é um carboidrato. Pão, que mais? Arroz, biscoito, batata doce, é carboidrato ou não? Tudo tem que ser ingerido com moderação, a Valéria falou exatamente. Batatas, todas as raízes são. Então, vamos entender o que é esse modelo. Eu não posso dizer, enquanto ciência, que nenhum alimento que já existia desde os dinossauros, né? Que já existia, que a natureza produziu, que ele é um produto ruim. Ruim é a interferência humana no alimento. Por exemplo, quando a gente fala para uma mãe, evita dar suquinho para a criança, porque eu vou pegar um bebezinho de 6 meses de idade e vou dar 2 laranjas para ela, num curto intervalo de tempo. Porque num suquinho para uma criança vão, sei lá, 2 laranjas. Essa criança não comeria 2 laranjas. Mas se eu fizer suco, então percebe que a interferência, se piorar, né? Porque tudo pode piorar, essa mãe ainda pode pôr açúcar no suco de laranja, porque existe uma coisa que eu ainda não entendi o que é, que a pessoa come a laranja, não põe açúcar, mas se ela apertar a laranja e espremer, precisa no copo, ela põe açúcar. É um negócio que não está muito explicado. Ah, porque acrescentou água, enfim, então acrescenta água, né? Não precisa desse volume. Então, nenhum alimento que já existe na natureza pode ser considerado um alimento ruim. Ah, tem alimentos venenosos. Então, venenoso é outro departamento. Estamos falando de ruim para a saúde. O que vai acontecer? Quanto deste alimento nós comemos? E de que maneira nós comemos? Isso é o principal. Agora, quando a gente pensa no alimento industrializado, aí sim, porque os objetivos de industrializar alguma coisa muitas vezes são financeiros e não se preocupam com a saúde, ok? Então vamos lá. Aqui tem uma pirâmide, outra, falando de percentuais. Então, o que é o carboidrato? Ele é também chamado como hidrato de carbono, ou glicídio, ou açúcares. O carboidrato, ele é um carbono, a gente chama de composto ternário, formado por 2 hidrogênios. Então, lembra do H2O? H2O, 2 hidrogênios, 1 oxigênio, só que tem um carbono envolvido. Quando que ele vai ser simples? Quando eu tiver uma molécula dessa ou poucas moléculas. Muitas moléculas juntas se tornam carboidrato complexo. Todas as vezes que você olha para uma folha de alface, então assim, algo que você está vendo, que está ali na sua frente, materializado, e é comida, ou ele é carboidrato, ou ele é lipídio, ou ele é proteína, que são os macronutrientes, não tem para onde escapar. Então, quando você pega na textura de um peixe, você está vendo, proteína, mas está gorduroso, gordura. Tem carboidrato? Às vezes até tem, mas é ínfima a quantidade. Quando você pega uma batata, aquela coisa maçuda, bastante carboidrato, quase nada de proteína, quase nada de gordura. Mas aí eu posso fazer a batata, aí eu posso colocar a gordura. Entenderam como é que vai mudando essa conformação? Então, o carboidrato em si, ele vai virar glicose, que é um jeito da gente chamar o açúcar quando ele está na nossa corrente sanguínea. E aí, existem tipos de dieta. Como que são esses tipos? Trouxe aqui os principais. Os principais são uma dieta onde a gente trabalha com 70% de gordura, 25% de proteína e 5% de carboidrato. Então, imagine que assim, você vai ter que comer azeite, azeitona, coco, bacon, carnes gordurosas de uma forma geral, incluindo no café da manhã. No café da manhã, talvez você pode colocar ali um abacate, né? Uma coisinha assim gordurosa, castanhas e tal. E aí, pensa assim, ó, pão esquece, e aí a gente vai usar vegetais de baixa densidade calórica, que são os exemplos que a gente tem aqui. Acho que eu coloquei uma outra tabela, um outro slide. Aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Aqui, nesta base, que é um outro modelo de low carb, tá vendo que a gente começa aqui com vegetais de baixa densidade calórica? Então, assim, ó, quando você olha para o brócolis, ele existe, ele tá ali na sua frente, né?
aquela fibra que a gente está pegando, ela é carboidrato, mas ela não é um carboidrato tão maçudo quanto uma batata, concordam? Então, apesar dele ser mais fonte de carboidrato, como ele tem muita fibra, ele vai ter um negócio chamado índice glicêmico mais baixo. Então, nos dois tipos principais de dieta low carb, que são os mais usados, por exemplo, aqui, voltando aqui, a base da pirâmide é o bacon, o azeite, os peixes, né, principalmente o salmão, as castanhas, o abacate e o coco. Isso é a base. Se é a base, significa que eu tenho que comer mais vezes. Então, vamos lembrar que esse foco deste low carb aqui é o emagrecimento. Vamos lembrar que a gordura é o que mais tem de calórico no nosso planeta em termos de alimento. Logo, eu não posso comer uma quantidade absurda desse alimento e num curto período de tempo dá tudo certo. Num grande período de tempo, a pessoa não aguenta mais. Ela vai ficar empapuçada de comer fritura e óleo e outros tipos de gordura de uma forma geral. A gordura enjoa muito rápido, né? E aqui, proteína com gordura. Então, eu vou dizer que 95% da alimentação vai ser proteína e gordura e 5% de carboidrato. Esquece doce, esquece frutas, a maioria delas, por exemplo. Esquece fruta como banana, esquece, né? Maçã talvez com casca, alguma coisa de maçã. Uva esquece. Laranja talvez possa, limão, né? Quer dizer, limita muito aqui a alimentação. E esta comprovação científica aqui, ela não existe, ela só tem um apelo de emagrecimento. E o nicho de emagrecimento, senhoras e senhores, é o nicho que mais vende hoje no planeta. Se eu disser, come chia. Por quê? Porque é bom para o coração, porque você não infarta, porque é melhor para o seu intestino, blá, 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 blá. Se eu falar porque emagrece, pronto, vira, entendeu? Matéria daquele negócio da Globo de sexta-feira à noite, esgota no mercado, o preço sobe e assim por diante. Emagrecimento é um nicho muito importante. Não significa que ele seja um nicho que está correto o tempo inteiro, até porque ele é feito por pessoas, infelizmente, pessoas que não são da área. Então, o cara emagrece de alguma maneira e ele acha que porque ele emagreceu, ele se torna referência em emagrecimento. Dali para frente, ele passa a falar de dieta como se ele tivesse propriedade, tá? Então, vamos entender que esse modelo que a gente viu agora só tem um revés para perda de peso e ele não tem comprovação científica. O que tem comprovação científica? Esse segundo modelo aqui. Tá passando uma moto horrível aqui agora. Começa assim, ó. Então vamos entender que na pirâmide, tudo que tá na base a gente tem que comer mais e o que tá na ponta a gente come menos, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nessa, que é uma mais baixo teor de carboidrato, aqui a gente faz uma redução do carboidrato mais severa. Então, o carboidrato só corresponde a 30%. A base da refeição é a carne bovina, suína, frango, peixe, ovo e água. Então, no café da manhã vai ter ovo com bacon, né? Ou vai ter frango, ou vai ter uma carne, vai ter que ter, né? O queijo, percebe que o queijo não tá aqui, né? Aí, na sequência, tem legumes ou tubérculos com pouco amido. Por exemplo, esses que estão aqui, folhas, né? Tudo que nasce em cima da terra, berinjela, tomate. E dentre as raízes, eles abrem uma exceçãozinha para beterraba e cenoura entrarem ali. E aí, quais são as gorduras? Óleo de coco, manteiga, abacate e azeite. São as principais gorduras. E aí, você limita castanhas, frutas vermelhas, frutas com baixo teor de açúcar e queijo numa proporção de algo que já está bem restrito, que é, deixa eu achar meu visor, essa parte aqui, olha. Dá para ver? Tô olhando esse daqui. Lá em cima, eles chamam de indulgência. Indulgência é quando eu te dou um favor, assim, né? Tô te fazendo uma caridade. Vinho tinto seco, chocolate amargo, ervas, temperos e essências naturais como a baunilha. Não entra doce em nenhum lugar. Então, o doce não faz parte desse repertório. Quem trabalha com confeitaria tá fora, né?
Pirâmide da alimentação saudável, do low carb de até 40%, inverte essa base, né? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Valéria tá fora, tá? Não existe. A base são vegetais, então inverteu aqui. Aí as carnes, ovos, frutos do mar são a segunda parte. Frutas, o terceiro andar. Aí a gente tem castanhas com frutas como o abacate, né? Que estão aqui. Laticínios em cima. Grãos mais em cima ainda. E cereais, então arroz, farinha de trigo, nanana. Esquece, pouquíssimo também, muito baixo o consumo. Então aqui se eu for fazer uma sobremesa ou sei lá, um bolo, eu não vou usar farinha de trigo, eu vou usar farinha de amêndoa, por exemplo. Pensando que a amêndoa está aqui nesse processo. E aí eu vou ter que adoçar com fruta e eu vou colocar uma fruta para adoçar e vou colocar de gordura uma manteiga qualquer, não vou usar leite, posso usar um leite de alguma dessas castanhas, enfim. É tudo mais voltado para a gordura, tá? Qual é a estratégia, tá? Para essa perda de peso acontecer e a melhora da resposta à insulina. Você vai ter horários regrados para comer e dentro dessas duas pirâmides aqui, a gente entra no chamado jejum, que não é o jejum intermitente. Então, pausa dramática para o jejum intermitente. Jejum intermitente é uma prática onde a gente trabalha a inativação de genes que te levam a ter algumas doenças, como, por exemplo, o câncer. Então, vou dar um exemplo próprio. Na família da minha mãe, a minha mãe não teve, mas o meu avô, por exemplo, teve câncer e a mãe dela também teve câncer. Como a mãe da minha mãe morreu quando a minha mãe era criança, a gente não sabe exatamente que câncer que era, mas aparentemente era um câncer de útero. Então, eu nunca fiz um exame genético porque é caríssimo, custa $1.200. Hoje em dia, então, que o dólar tá baratinho, tenho que vender o carro para pagar o exame. Mas não preciso, eu sei que eu tenho histórico familiar. Então, o que eu posso fazer? O jejum intermitente, ele pode reduzir. Então, vamos imaginar que assim, ó, você carrega o gene, ele tá aí contigo, mas ele não tá ativo. Quando a gente faz o jejum intermitente, conforme a recomendação, esse jejum intermitente pode desativar esse gene, ou seja, eu continuo tendo o botãozinho lá, mas o botãozinho não está apertado, certo? É como se você tem um eletrodoméstico que está em stand-by. É isso. Só que todos, né, os vários autores falam para essa inativação de que você precisa fazer um dia de jejum intermitente a cada 3 ou 6 meses. Então, não é essa coisa que as pessoas fazem cotidianamente. Qual que é o jejum do low carb que eu acho muito bacana? Quando alguém come o dia inteiro, o tempo todo, né? E aí a gente tem que avaliar qual é o perfil. Ela vai ficar o tempo inteiro, então, produzindo insulina. Não sou diabético. Comi, chegou glicose no meu organismo, faz insulina, faz insulina. Um dia eu posso me tornar um resistente à insulina. Então, a gente diz o seguinte, dá uma pausa para o seu pâncreas. Essa pausa é uma pausa de pelo menos 12 horas. Então, o que seria isso? Jante mais cedo. Então, você janta às 8. Não vai comer mais. Pode tomar um chazinho, uma aguinha, mas não vai comer mais nada até a hora que você for dormir. E aí, sei lá, dorme 8 horas. E aí, amanhã, às 8 da manhã, você pode comer novamente. Se a gente for pensar, não é um sacrifício absurdo. Mas eu tô dando 12 horas de sossego pro pâncreas que tá trabalhando demais. Então, esse tipo de estratégia é para deixar, por exemplo, você tem um histórico familiar de diabetes tipo 2, ou mesmo tipo 1, que é aquele que para de produzir a insulina. Você pode usar essa estratégia para melhorar o seu processo com o pâncreas. Precisa fazer todos os dias? Não, mas você pode reduzir. Claro que isso vira um hábito. Então, se você está habituado a jantar no determinado horário, a gente estaria na faculdade uma hora dessa, né? Que horas vocês costumam jantar? Que horas vocês estão jantando na quarentena, né? Então, é isso. Eu tô super acostumada agora com outros horários. Quando voltar, eu vou sofrer um pouco nesse sentido, porque você cria um novo hábito de fazer as crianças jantarem mais cedo, você dorme mais cedo e acorda melhor. Então, eu, por exemplo, percebo essa melhor indisposição de treinar e outras coisas
quando eu faço esse jantar mais cedo, tá? Então, não é um jejum intermitente, é só um jejumzinho de 12 horas, algo que qualquer pessoa que já foi fazer um exame de sangue já fez alguma vez na vida. Então, isso aqui é a pirâmide do low carb que a gente conhece, tá? E aí, vamos falar de dois termos que vocês precisam entender: índice glicêmico e carga glicêmica. Vocês já ouviram falar disso? Índice glicêmico e carga glicêmica. Então, é assim, ó. Eu tô falando para vocês que aqui no slide tem maçã, kiwi e banana. Tem carboidrato na banana? Tem. No kiwi? Também. Na maçã? Também. Onde tem mais água? Na maçã ou na banana? O que vocês acham? Onde aparece para vocês como tendo mais água quando vocês pensam em comer? Na banana ou na maçã? Quem poderia responder? Na maçã. Onde tem mais fibra? Na maçã ou na banana? Na maçã. Então pensa que assim, ó, eu sou uma molécula de carboidrato, tá? O carboidrato é sempre fofinho, é sempre massinha e quer se transformar em açúcar. Então, eu sou o carboidrato e quero chegar lá na sua corrente sanguínea. Você comeu uma maçã. Então, eu sou o carboidrato que estou preso ali dentro da maçã. Para que eu me desvencilhe da fibra e da água, né? Então, eu estou pouco concentrado, porque tem mais água. Se tem água, ele está diluído, certo? E, além de tudo, tem a fibra. Então, quando você mastigar, passar pelo seu estômago, chegar no intestino para absorver, o intestino vai... Então, vamos pensar que assim, ó. Aqui, a maçã está com 90 calorias, o kiwi também. Vamos dizer que a gente ajustou as quantidades para chegar todo mundo nas mesmas calorias. E a banana, meia unidade, 90 calorias. Está todo mundo em 90 aqui. A diferença é que na maçã, como tem a fibra, eu comi a banana de uma vez, a maçã de uma vez, o kiwi de uma vez, tá? Mas a maçã, com a fibra, ela atrapalha o organismo de pegar o carboidrato. Então, eu vou receber 90 calorias, mas ela não vai chegar de uma vez só. Ela vai ter alguma fibra ali envolvida atrapalhando. No kiwi, é uma coisa mais intermediária. Na banana, se ela estiver madura, eu tenho fibra, mas tenho menos. Então, as mesmas 90 calorias chegam de forma diferente no meu organismo. Então, o que é carga glicêmica? Carga glicêmica é quanto de insulina o alimento vai representar para que você possa combater, vamos dizer assim, quebrar esse açúcar. Então, o quanto de glicemia o alimento tem em si é carga glicêmica. E índice é quanto que isso vai no meu organismo. Tudo bem? Então, índice é dentro do meu organismo e carga é o que o alimento tem em si mesmo, tá? Então, o que são alimentos de baixo índice glicêmico? Que vão provocar baixa insulina em mim. Frutas que têm bastante fibra. Então, vamos pensar aqui, ó. Melão, ele é fibroso e cheio de água. Damasco, aqui não é o damasco seco, é o damasco que parece o pêssego mesmo, ele enquanto fruta. Laticínios, tem açúcar no leite? Tem, mas está perdido num monte de outras coisas. Então, ele é de baixo índice glicêmico. E os de médio? Pensando em fruta, uva, né? A uva tem toda uma polpa. Se você comer com a casca, você tem uma resposta de índice glicêmico. Se comer sem a casca, outra resposta. E a banana, assim como a manga, a melancia, o mamão, tem um índice glicêmico maior. Então, o que a gente faz às vezes? Não é que eu tiro a banana completamente, mas para uma pessoa que come pão de manhã, se ela trocar o pão por banana amassada, por exemplo, com pasta de amendoim, a gordura da pasta de amendoim vai atrapalhar o índice glicêmico. E eu reduzi o valor calórico porque eu tirei o pão. Então, é uma estratégia de troca mesmo, de substituição. E aí, para vocês que talvez tenham menos experiência, não tem jeito, é pegar a listinha e saber o que é de baixo, de médio e de alto índice glicêmico, certo? Então, o índice glicêmico é quanto que eu vou precisar de insulina.
quanto que eu vou gastar do meu pâncreas para fazer insulina suficiente para quebrar isso aqui, né? Então, isso é o índice. E carga é o que o alimento tem nele mesmo. Mas aí eu vou dar um outro exemplo: batata inglesa, né? Aliás, muita gente, a batata doce ficou famosíssima, né? Todo mundo que malha acha que batata doce é maravilhosa. Achou e já desachou, né, Valéria, que estava comendo errado, já resolveu. Então é assim, ó, batata doce e batata inglesa tem o mesmo índice glicêmico. É muito louco isso. Por que a batata doce ficou famosa? Não faço a menor ideia. Nem eu faço a menor ideia. Mas tudo bem, batata é legal, não é um problema. Mas olha que louco. Pensando em índice glicêmico, se essa batata for cozida, o carboidrato não está mais fácil de ser digerido? Cozido em água, por exemplo, né? Num caldo qualquer. Agora, se ela for assada, o índice glicêmico dela cai um pouquinho. Se eu deixar a casca, cai um pouquinho mais, porque eu estou colocando uma fibra que atrapalha. Então, vamos imaginar que eu vou comer a banana, que tem um índice glicêmico maior. Se eu puser uma colher de aveia, eu acrescentei fibra, eu vou atrapalhar o processo, eu estou reduzindo o impacto de glicemia que eu vou ter quando eu ingerir essa banana. Então, não é uma coisa complexa, ela só é uma questão de escolha, né? E uma coisa que a gente percebeu bastante é que as pessoas comiam muitos refinados, muitos. Muita farinha branca, muito biscoitinho, muito pão, pouca fruta, e aí você acaba tendo outros problemas. E aí, a gente vai fazer já aquele momento de pausa e vai voltar com um outro tema dentro uma outra vertente do low carb que chama Food Map. Alguém já ouviu falar de Food Map? Ou Food Maps, que seria o plural? Food Map é uma sigla que foi vista recentemente. Por que aconteceu? Como é que o low carb se lançou como algo, então, que voltou, né? As pessoas começavam a achar que tinham problema com glúten, porque estavam se sentindo inchadas, com gases, estufadas, quando comiam coisas que tinham algum tipo de farinha. E só que quando a pessoa tem problema com glúten, ela vai ter problema sempre, não só com excesso. Então, se a pessoa comeu hoje um nhoque na casa da avó, que ela ama, um nhoque bem cozido, feito certinho, que não é aquele nhoque industrializado, cheio de massa crua dentro, e não passou mal, ela não é celíaca, porque o celíaco vai passar mal com qualquer tipo de farinha de trigo, em qualquer momento, e pequenas quantidades. Então a gente começou a perceber que era uma intolerância, porque as pessoas comiam muito. No Brasil, as pessoas substituíram arroz e feijão por massa. Então tem gente que come pão de manhã, um lanchinho de pão ou alguma coisa, um salgado, por exemplo, no lanche, almoça massa, come bolo à tarde e come pizza de noite. Então o problema não é o glúten, é quanto farinha, né, ao longo do dia. Então a gente chegou num momento onde as pessoas têm um intestino muito complicado. E aí derivou-se essa outra vertente chamada de Food Maps, tá? O Food Maps é bem restrito. E aí, para vocês não ficarem muito assustados, e só falta um minuto desse primeiro horário, a gente vai fazer a pausa. Lembre que, como tá gravando, gente, ele tem que converter para eu poder entrar de novo, senão a gente perde a gravação. Então, é o nosso intervalinho de uns 5 minutinhos. Na volta, falaremos de Food Map. Se você tiver onde anotar, eu acho que vai ser bacana, porque Food Map eu acho que é bem mais novo para vocês e a gente vai falar um bocado desse tema para que a gente possa esclarecer, tá? Inclusive é uma demanda nova do MEC para os alunos de gastronomia, combinados? Então agora a gente vai sair e retornamos no mesmo link, tá? Vai dar uns 5 minutinhos que é o tempo dele converter aqui a gravação, tá certo? Então eu vou fechar aqui e já voltamos. O Jean me perguntou alguma coisa.